A paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe a sua tarde, a sua vida. Estamos aqui juntos para mais um devocional. Hoje iremos falar sobre a Médio de Endor, uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel. Vou estar lendo alguns versículos aqui do capítulo 28. Capítulo 28, versículo 3 nos diz assim: Samuel já havia morrido há algum tempo e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Entre mentes, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia o seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa o Senhor, mas este não lhe respondeu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale a minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes. E ao cair da noite foi com seus servos falar com a tal vidente. E lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim o que eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes que fez Saul, como exterminou da terra os médios e adivinhos. Porque armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul lhe jurou por Iavé, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Iavé vive, nenhum mal lhe sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Aleluia! Minhas irmãs, o texto ainda é um pouco mais extenso, tem mais diálogos entre essa necromante, essa vidente e Saul. Mas depois os irmãos continuem lendo, que é uma palavra conhecida. Eu não quero entrar aqui no mérito sobre se foi realmente o espírito de Samuel. Eu quero entrar no mérito da vida dessa mulher, que o nosso propósito aqui é sobre as mulheres anônimas. E nós vemos aqui essa moça, essa senhora. O texto nos diz que Samuel já tinha falecido. Já tinha passado o tempo do pranto, do lamento. E agora Saul, ele se vê diante de uma grande aflição. Agora os filisteus novamente estão acampados diante dos israelitas. E Saul, por sua vez, ele faz o acampamento também, mas ele vê que muitos numerosos. Ele teme pela sua vida e pelo seu futuro. A palavra nos diz isso. Saul não temeu pelo seu povo, Saul não temeu pelos seus filhos, Saul temeu pela sua própria vida. E quando ele teme, ele vai buscar fontes que não são de Deus. A pessoa, quando ela está desesperada, ela vai em todas as circunstâncias que ela conhece, em todos os caminhos que ela conhece, para tentar salvar a sua vida. Saul já não tinha mais a presença de Deus. Deus o tinha rejeitado. Deus já tinha entregado o trono de Israel a Davi. Mesmo assim, ele virou as costas para o Senhor mais uma vez e para os seus mandamentos. E eu quero ler aqui com vocês sobre essa mulher, que nos diz a história que ela estava nas terras de Endor. E ela nos apresenta agora um lado sombrio do que o homem, do que a pessoa sem Deus, sem a presença de Deus pode fazer, porque nos diz a palavra que Saul, ele mandou exterminar todos os médiuns daquela terra, todos os necromantes, né, pessoas que invocam o espírito dos mortos, todos que praticavam alguma magia, alguma feitiçaria, que para o nosso Deus é idolatria, ele tinha exterminado. Mas essa mulher não foi exterminada. Essa mulher, por algum motivo, a sua vida foi poupada. E a história dessa médium de Endor nos apresenta um exemplo sombrio, minhas irmãs, sombrio, mas cheio de lições.
Às vezes nós passamos por uma passagem dessa e pensamos que não pode nos acrescentar em nada, mas sim, pode nos acrescentar sim em algumas coisas que nós vamos ler aqui juntas. Essa mulher, né, não é o centro desse personagem, ela não é o centro dessa narrativa bíblica, né? O foco aqui é o desvio de conduta de Saul, mas ela está ali para nos ensinar grandes lições. Essa história nos mostra tanto sobre a vida dessa mulher quanto de Saul, o poder das nossas escolhas, as consequências espirituais que as nossas escolhas podem nos causar. Naquela noite, Saul foi disfarçado, né, desesperado, procurando ajuda de uma mulher que já era conhecida, porque quando ele foi pedir para os seus amigos, né, ali para que fossem procurar um vidente, porque Deus não lhe respondeu. Deus não usou os profetas, Deus não usou os meios normais para responder Saul. Deus se calou. E agora, no desespero dele, o que ele vai fazer? Vai procurar em outras fontes aquilo que somente Deus tinha resposta. Mais uma vez, Saul prefere dar as costas para o Senhor do que ficar sem resposta, do que ficar com o silêncio de Deus. Deuteronômio 18 nos diz que Deus, ele abomina quem consulta os mortos. E agora, essa mulher, ela inicialmente hesita, ela não quer fazer isso. Ela sabia dos riscos, ela sabia que a vida dela lhe corria risco. Mesmo assim, ela cedeu ao pedido de Saul, depois dele garantir que ela teria sua segurança, que ela ficaria segura. Ele garantindo que nada aconteceria com ela, ela cedeu aos pedidos dele. E aqui nós vemos a primeira escolha entre o temor de Deus, porque Deus já tinha decretado que não era para praticar nenhuma feitiçaria. Entre o temor de Deus e entre o medo do homem. Ele estava diante do rei. Ela estava diante do rei de Israel. E entre temer uma ordem de Deus, mesmo que ela não fosse de Israel, ela sabia dessa ordem, porque Saul mandou exterminar todos. Ela sabia que ela corria risco de vida. Ela poderia falar, não, o seu Deus, ele não permite isso nessas terras, eu não vou fazer. Mas ela preferiu fazer para agradar o rei da terra. Ela não quis ter o seu coração convertido para o Deus de Israel. Ela negou, ela negligenciou. Então ela preferiu agradar o homem do que agradar a Deus. E agora essa médium, ela diz, né, que ela invoca o espírito do profeta Samuel. E o resultado dessa invocação, o resultado daquilo que Saul foi buscar não foi algo bom, não foi algo benéfico. Ali estava diante de Saul a sua destruição. E este fato, essa história nos ensina que mesmo que algo pareça eficaz, mesmo que algo pareça que é o mais certo, nós vemos que se for de contrário da palavra de Deus, nos trará maldição. Então, Saul tomou caminhos que para ele parecia certo, para ele pareceria ser o óbvio. Ele queria resposta rápida e com Deus não é resposta rápida. Com o nosso Deus não existe este negócio de eu orei aqui e o Senhor respondeu imediatamente. Ele não aceitou o silêncio de Deus. Quando nós não aceitamos o silêncio de Deus, nós colocamos outras vidas em risco. E essa mulher, ao praticar essas abominações diante de um rei que era para ser temente ao Senhor, nós vemos que também traz grandes riscos, não só para Saul, mas também para a vida dela. E traz maldição, não traz bênção. Essa mulher, essa vidente de Enedor, se tornou uma ferramenta ali para mostrar o desespero, para mostrar a rebeldia de Saul. Ela não foi uma heroína. Suas ações estavam ali embasadas, enraizadas nas coisas que Deus abominava. Que nós venhamos fugir dessas coisas. Não só se tratando aqui da idolatria, da feitiçaria, mas de tudo que Deus abomina.
de tudo que Deus não suporta, que nós também não venhamos suportar. Tudo que Deus não gosta, que nós também não venhamos gostar. Que nós venhamos ser tão íntimas de Deus a ponto de pensar em fazer algo, a gente já repreender nós mesmas. Não, isso não vem de Deus. Essa mulher não teve essa sabedoria, ela não teve o temor de Deus na sua vida. E agora nós podemos ver aqui sobre a condição espiritual que aquela mulher vivia, que Saul, que já não tinha mais a presença de Deus, estava vivendo, e que o povo de Deus também estava vivendo, porque esconderam aquela mulher. A ordem era para matar, mas ela permaneceu viva. Então nós vemos que todas as vezes que nós não seguimos ordens, não fazemos o que Deus manda, nós temos as consequências. Se as ordens de Saul fossem totalmente acatadas, ele não teria a quem recorrer, a não ser Deus. Mas ele sabia que tinha pessoas ali com outras doutrinas, com outros ensinamentos, com outras crenças. Ele preferiu ir para o lado mais fácil. E agora aqui nós vemos que essa mulher, com medo, ela sabia que a vida dela corria risco. E quantas das vezes, por medo, por pressão, ou porque vai nos beneficiar, nós nos encontramos em situações que são contra a ordem de Deus e a gente cede. Essa mulher cedeu. Ela sabia qual era o mandamento do Senhor e ela preferiu agradar ao homem. Essa mulher, esse exemplo nos alerta contra a gente fazer alianças com o que é profano, com o que é mundano, com aquilo que não glorifica o Senhor. Aliança com o que vai nos trazer esfriamento espiritual. Aliança com o pecado, por medo, por conveniência ou por omissão. Quantas das vezes nós não pecamos, não entristecemos ao Senhor por isso? Por ter medo do que vão falar, por omissão. Eu sei que é errado, mas eu não vou, eu não quero me envolver, mas nós sabemos o que é errado, nós somos coparticipantes, ou por se envolver com o pecado. Quantas das vezes nós, no nosso dia a dia, nós não fazemos isso? Não precisamos ir a algo tão grave quanto essa mulher, quanto aquilo que ela fez, mas quantas das vezes no nosso dia nós nos compactuamos com coisas que nós sabemos que Deus não se agrada. E o que nós conseguimos aprender com essa mulher? Nós conseguimos aprender, tanto com ela quanto com Saul, que todas as nossas escolhas têm um peso eterno. Aquilo que nós sempre ouvimos, aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Mesmo em momento de pressão, ela estava sendo pressionada. Era o rei de Israel que estava diante dela. E ele falou, não, eu juro por Iavé. Ele jurou pelo nome do Senhor que nada aconteceria. Usou o nome do Senhor por uma situação que Deus abominava desde o início. Deus abominava e Deus continua abominando. E nós somos chamadas, minhas irmãs, somos chamadas para nos alinhar com a vontade de Deus. Essa mulher teve uma oportunidade de rejeitar Saul e seus desejos e ali a sua preocupação, a sua fúria, a sua vontade de obter uma resposta. Mas ela escolheu colaborar contra o mal. Ela escolheu ser cúmplice dele na sua queda. Ela escolheu estar ali do lado de quem vira as costas para o nosso Senhor. E que nós não venhamos ser assim. Que nós não sejamos assim. Que esse devocional deste dia, dessa sexta-feira, nos leve a buscar o Senhor e buscar nele uma fé firme, inabalável. Uma fé que nós falamos, assim como Pedro, é preferível agradar a Deus do que aos homens. Que nós venhamos agradar a Deus com toda a nossa força, que não venhamos ceder às pressões do mundo, nem aos que estão ao nosso redor. Que nós venhamos buscar na fonte verdadeira que é o nosso Senhor e não buscar nas fontes que são fáceis. A caminhada com o nosso Senhor Jesus não é fácil, mas que nós venhamos buscar com Ele, estar com Ele, firmados na palavra do Senhor, confiando no que Ele falou na sua palavra e no que Ele tem falado conosco, através do nosso íntimo, através da nossa oração, porque sabemos que Deus é suficiente para guiar as nossas vidas em toda a verdade. Que nós nunca venhamos nos desviar da palavra do Senhor.
que nós nunca venhamos nos afastar do Senhor, que nós não venhamos fazer algo que desagrada o coração de Deus, que não venhamos desviar da fidelidade do nosso Deus. Mesmo em momentos de incertezas e de medo, assim como essa mulher que cedeu, que nós não venhamos ceder. Assim como ela preferiu o caminho mais fácil, que nós não venhamos preferir o fácil. É melhor chorar aos pés de Cristo do que termos a falsa segurança que ela teve longe do Senhor, longe da presença de Deus, entristecer o coração do nosso Deus e fazer aquilo que Ele abomina, aquilo que Ele não suporta. Que nós venhamos ser luz em meio às trevas, ao contrário dessa mulher que escolheu o caminho da escuridão. Que nós venhamos ser luz e ser luz aonde quer que nós for, independente da situação, que nós venhamos escolher o nosso Deus, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua tarde, que seu final de semana venha ser excelente, seu sábado, seu domingo venha ser cheio da presença do Senhor. E segunda-feira estaremos aqui de novo, 3 da tarde com oração e 3:30 com estudo sobre uma mulher anônima. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.